Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai ver relembrar como é que a gente acessa os valores de uma lista, né? Então aqui, olha, a gente tem aqui essa lista, que é uma lista composta por dois grupos, duas matrizes, né? Então uma lista que tem os dados do ano de 2021 e os dados do ano de 2022 em relação às despesas, né? Então, são os mesmos conjuntos de itens, né? A supermercado, luz, Uber e telefone, e os gastos aqui, as despesas ao longo de 2 anos, né? Bom, então assim, né? Esse primeiro elemento aqui, do ano 2021, deixa eu descer aqui um pouquinho, né? Ele, ele pode ser, ele é o elemento número um, ele pode ser acessado dessa forma, né? Você coloca aqui, esse é o primeiro elemento, entre parênteses, entre colchetes, desculpa, e um colchete duplo, né? Para distinguir, falar, esse aqui é o primeiro elemento da lista, né? E aqui eu acesso como se fosse uma matriz, dizendo que a primeira linha é primeira linha e primeira coluna. Então, desse elemento da matriz primeira linha e primeira coluna é 1550, né? Então, se eu rodar aqui, obtive 1550. Bom, tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Você vê que o primeiro elemento aqui é equivalente a você falar dólar ano 2021, que é isso aqui, ó, dólar ano 2021, né? Em vez de colocar um aqui, você pode colocar o nome, ano 2021, falando que é o primeiro dos dois elementos da lista, né? E desse primeiro elemento, em vez de colocar um e um, eu estou falando a linha supermercado é a linha um, a linha janeiro, a coluna janeiro, a coluna um. Então posso colocar aqui pelos nomes, né? Então posso fazer a mesma coisa aqui e vou obter também o mesmo resultado, né? São várias formas de acessar. Ou então, você pode colocar aqui, dentro dos colchetes duplos, ao invés de um, colocar ano 2021, que se refere ao primeiro elemento. Né? Então, é simplesmente substituir o número pelo texto aqui, pelo nome dele, né? Enfim, né? Em vez de colocar linha um coluna um, eu boto linha supermercado, coluna janeiro, né? E eu vou ter aqui o mesmo resultado, né? Bom, outra forma também de fazer isso é usar dólar ano 2021 e colocar linha e coluna, linha um coluna um, né? Então, com isso, eu acessei um elemento, né? Mas, normalmente, aqui você não vai acessar um elemento, né? Você gostaria de acessar aqui uma coluna, né? Uma coluna ou uma linha, né? Você quer pegar um conjunto de elementos, ou a gente quer pegar uma linha aqui do data frame, né? Ou a gente quer pegar, sei lá, uma coluna do data frame, né? Como é que a gente faz? É a mesma coisa que a gente fazia para acessar linha e coluna numa matriz, né? Então, por exemplo, despesas. O que significa esse 2 aqui? 2 dentro de dois colchetes, né? Significa ano de 2022, isso aqui, né? E que significa um vazio aqui? Eu quero que você pegue a primeira linha das despesas desse aqui. Eu quero que apareça esse carinha aqui, né? Então, se eu pegar aqui a linha, olha, apareceu esse carinha aqui, né? 1850, 1900, está aqui, né? Tá? Se eu quisesse pegar a coluna, eu só colocava vazio aqui, né? Então era do segundo elemento aqui, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a primeira coluna, todas as linhas da primeira coluna, né? Então, se eu pegar aqui, todas as linhas da primeira coluna, né? Isso aqui é um pouquinho chato de ver, porque, olha, esses são os elementos da primeira coluna, né? E eu estou vendo na forma deitada aqui, como se fosse uma linha, né? Mas é a mesma coisa, né? 1850, 50, 200, 100, né? E 200, tá bom? Bom, então a gente viu como é que a gente acessa aqui os elementos, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer, né? A gente vai aplicar o lapply. O que significa o lapply, né? Eu vou acessar aqui não só o elemento de uma coluna, não vou acessar, por exemplo, os dados de um elemento aqui da lista. Eu vou acessar os dados dos dois elementos da lista. Eu vou aplicar. Então, por exemplo, se eu quisesse consultar a primeira linha, eu ia consultar a primeira linha do primeiro e da segunda matriz, das duas matrizes que fazem parte ali da lista. Então, isso vai ver isso no próximo videoaula. Isso aí.